Paulo Beiro é do Departamento de Aterosclerose da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Nós temos trabalhado muito juntos. O Paulo é um irmão quase, aliás, um filho, digamos, irmão. E o Paulinho vai nos falar alguma coisa do que ele apresentou sobre os mandamentos atuais da prevenção da aterosclerose do Congresso Americano de Cardiologia, publicado no JACC recentemente. Paulo. Com toda a evolução da cardiologia, nós não podemos deixar de lembrar da prevenção cardiovascular. E a nova diretriz do American College e American Heart enfatiza alguns pontos que, embora possam parecer bastante simples, eles são muito efetivos na prevenção da doença cardiovascular. O conceito de que 80% das doenças cardiovasculares são preveníveis através de medidas como não fumar, ter uma alimentação saudável, manter níveis pressóricos abaixo de 130/80 e um colesterol normal, é um conceito baseado em evidências e que deve ser praticado no dia a dia. Portanto, essas são algumas das medidas que a gente preconiza no consultório médico, mas que nós temos que acreditar nelas, né? Portanto, por exemplo, quando chega um paciente tabagista no consultório, nós temos que registrar quanto cigarros esses pacientes estão fumando, assim como se estivéssemos registrando o nível pressórico desse paciente. Isso é uma medida extremamente efetiva. Ela tem uma classe de recomendação 1, porque na próxima consulta nós vamos retomar essa informação e vamos incentivar, bem como a prática de atividade física. Cada 8 pacientes que nós incentivarmos a fazer uma atividade física, 150 minutos por semana, nós vamos ter sucesso com pelo menos 1 ou 2 desses indivíduos. Então nós temos que acreditar na nossa habilidade clínica e essa é uma das principais informações da nova diretriz. Paulo, uma das importantes detalhes da prevenção é nós estabelecermos o grau de risco cardiovascular das pessoas. 2 perguntas para ti. A primeira, qual o estratificador de risco que tu utilizas na prática? E quais são os limites de LDL que tu estabelece conforme o grau de risco desses pacientes? Essa é uma pergunta extremamente interessante, porque no momento de tratar o indivíduo, nós temos que conhecer esse indivíduo e classificá-lo de acordo com o risco. Portanto, o estratificador que eu uso é do American College e American Heart, que é de eventos cardiovasculares ateroscleróticos em 10 anos. E esses indivíduos eles são classificados em baixo risco, um risco limítrofe, um risco intermediário e um alto risco. E o tratamento da dislipidemia, especialmente o uso de estatinas, que é o grande foco no tratamento da dislipidemia e das doenças ateroscleróticas, ela deve necessariamente ser baseado no risco do indivíduo. Então, se esse indivíduo tem um baixo risco, ele a princípio deve ser mantido com medidas não farmacológicas. Se ele tem um risco muito elevado, um LDL muito alto, ele tem que usar estatinas de alta potência para reduzir o risco dele. Agora, no risco intermediário, aí existem alguns fatores novos dessas novas diretrizes, que é como o uso de fatores agravantes. Por exemplo, proteína C reativa e o próprio score de cálcio, que ganhou muita força nessas novas diretrizes. Então, se os indivíduos têm cálcio nas coronárias numa quantidade maior do que a prevista na idade e sexo dele, necessariamente eles têm que ser tratados de uma maneira mais agressiva, especialmente com as estatinas. Obrigado, Paulo. Foi um prazer estar contigo aqui no CAT. Esperamos que esse modelo de congresso seja um dos perspectivas futuras de como fazer eventos. Praticamente, nós estamos vivendo dentro de um estúdio de som e imagem. O CAT é isso agora.